Olá, apaixonados por histórias que moldam o nosso futuro. Bem-vindos ao Narrativas Brasil, o seu portal para análises aprofundadas e projeções instigantes sobre o cenário político, econômico e social do nosso país. Aqui, desvendamos as tendências e os possíveis desdobramentos que moldarão o futuro da nossa nação, sempre com um olhar crítico e buscando a essência dos fatos por trás das manchetes. Hoje, mergulhamos em um caldeirão geopolítico que ferve. A tensa relação entre Donald Trump, Luiz Inácio Lula da Silva e a Venezuela de Nicolás Maduro. A defesa enfática de Lula ao regime venezuelano tem criado atritos significativos com os Estados Unidos, especialmente sob a iminente volta de Trump. Quais são os riscos e as implicações dessa diplomacia para o Brasil? É o que vamos explorar. E aí, está gostando do que viu até aqui? Então, para que essa voz chegue cada vez mais longe, inscreva-se aqui embaixo. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe aquele like. E mais importante, compartilhe este vídeo. A Venezuela, sob o regime de Nicolás Maduro, tornou-se um dos principais focos de tensão na política externa dos Estados Unidos, especialmente durante a administração de Donald Trump. A política americana tem sido marcada por sanções econômicas, pressão diplomática e, em alguns momentos, a ameaça velada de intervenção militar, sempre com o objetivo declarado de restaurar a democracia no país vizinho. Essa postura linha dura de Washington contrasta diretamente com a visão de Brasília, que, sob liderança de Lula, defende a soberania venezuelana e critica abertamente o que considera ser uma interferência indevida em assuntos internos. Essa divergência de visões estabelece o palco para um conflito diplomático de grandes proporções. A defesa de Lula à Venezuela não é apenas um gesto ideológico, mas uma estratégia diplomática que busca preservar a autonomia regional e evitar a escalada de um conflito. O presidente brasileiro tem reiterado que a solução para a crise venezuelana deve ser encontrada pelos próprios venezuelanos, sem a intervenção de potências estrangeiras. Em falas recentes, Lula criticou a postura dos Estados Unidos, afirmando que nenhum presidente de outro país vai interferir na Venezuela, em uma clara alusão a Trump. Essa defesa pública, no entanto, é vista por Washington como um endosso ao regime de Maduro, minando os esforços internacionais de isolamento e pressão. A iminente volta de Donald Trump ao cenário político americano, com a possibilidade de um novo mandato, adiciona uma camada de imprevisibilidade e risco a essa equação. Trump, conhecido por sua retórica agressiva e ações unilaterais, já demonstrou em seu primeiro mandato uma postura implacável contra Maduro. A defesa de Lula à Venezuela, nesse contexto, é interpretada como um atrito direto e um desafio à política externa americana. A expectativa é que, em um eventual novo governo Trump, a pressão sobre o Brasil para que se alinhe a política de isolamento da Venezuela aumente drasticamente, colocando a diplomacia brasileira em uma posição delicada. Os atritos entre Lula e Trump não se limitam à Venezuela, mas o país vizinho serve como um catalisador para as tensões ideológicas e geopolíticas. Enquanto Lula busca reativar a integração regional e o multilateralismo, Trump prioriza a política de América primeiro e o confronto direto com regimes que considera autoritários. Essa diferença fundamental de visões se manifesta na forma como cada um lida com a crise humanitária e política na Venezuela. A defesa de Lula, embora baseada no princípio da não intervenção, é vista por críticos como uma cegueira ideológica que ignora as violações de direitos humanos e a falta de democracia no país. A reação dos Estados Unidos à postura de Lula tem sido de crescente preocupação. Relatórios de inteligência e analistas americanos sugerem que a defesa brasileira a Maduro pode ser interpretada como um obstáculo à segurança regional e um enfraquecimento da Frente Democrática nas Américas. A possibilidade de sanções ou retaliações comerciais contra o Brasil, embora remota, não pode ser descartada, caso a relação entre os dois países se deteriore significativamente. O governo Lula, por sua vez, tenta equilibrar a defesa da soberania venezuelana com a manutenção de um diálogo pragmático com Washington, buscando evitar um isolamento diplomático. O Brasil, como potência regional, tem um papel crucial na busca por uma solução pacífica para a crise venezuelana. A postura de Lula, de buscar o diálogo e a negociação, contrasta com a abordagem de pressão máxima de Trump. Há quem defenda que a mediação brasileira, por sua proximidade e histórico, pode ser mais eficaz do que a ameaça de força. No entanto, a credibilidade dessa mediação é questionada quando Lula minimiza a gravidade da crise e as violações democráticas em Caracas. O desafio é encontrar um caminho que respeite a soberania, mas que também promova a democracia e os direitos humanos. A política externa de Lula, ao defender a Venezuela, arrisca-se a isolar o Brasil de seus parceiros tradicionais e a comprometer a imagem do país como um ator global responsável. A Europa e grande parte da América Latina têm uma postura mais alinhada com os Estados Unidos em relação a Maduro. Ao se posicionar de forma tão enfática,
Lula se distancia de um consenso internacional e coloca o Brasil em uma posição de vulnerabilidade diplomática. A longo prazo, essa escolha pode ter custos econômicos e políticos significativos, dificultando acordos e parcerias estratégicas. A imprensa e a opinião pública brasileira estão divididas. Enquanto a esquerda apoia a postura de Lula como uma defesa da não intervenção e do multilateralismo, a direita critica a defesa de um regime autoritário e a criação de atritos desnecessários com os Estados Unidos. Essa polarização interna reflete-se no debate internacional, onde a política externa brasileira é vista com uma mistura de admiração por sua autonomia e preocupação por sua aparente cegueira ideológica. A narrativa de Lula de que a Venezuela é vítima de uma campanha de desinformação externa encontra eco em parte da sociedade, mas é veementemente rechaçada por outra. Em conclusão, a defesa de Lula à Venezuela é um movimento arriscado que coloca o Brasil no centro de uma disputa geopolítica entre a busca pela autonomia regional e a pressão da maior potência mundial. A iminente volta de Donald Trump intensifica esse cenário, exigindo habilidade diplomática e clareza estratégica de Brasília. O Brasil precisa encontrar um equilíbrio entre a defesa da soberania e a promoção da democracia e dos direitos humanos, evitando um isolamento que seria prejudicial aos seus interesses. O Narrativas Brasil continuará a acompanhar de perto essa complexa teia de relações, trazendo a você as análises e os contextos necessários para compreender o futuro do nosso país e seu papel no tabuleiro global. Fique ligado!